Falar um pouco hoje sobre benefício aerodinâmico versus benefício redução de peso do equipamento, que é uma discussão que sempre aparece nas rodinhas entre amigos e principalmente na hora de trocar a bicicleta ou comprar um outro equipamento. Para onde eu vou? Para o aerodinâmico ou para redução de peso? Eu estava lendo uma matéria bem interessante no site RoadCC, os caras são muito bons e eu resolvi falar um pouco sobre essa matéria que foi feita em colaboração ou teve participação do pessoal da Merida, empresa de bike, Swiss Side, uma empresa de roda aerodinâmica e uma palhinha do Chris Yu, o japonesinho lá do túnel de vento da Specialized. Então eu vou falar um pouco sobre alguns dados interessantes, alguns números. Primeiro número fornecido pela Merida, num pedal a 30 km por hora de média, durante 1 hora, num percurso plano, velocidade constante. Se você tiver uma redução de 2 kg, você vai ter um ganho de apenas 0,05 km por hora na sua velocidade média. O que é um ganho muito pequeno se a gente olhar a redução de peso de 2 kg, que é bem significativo. Segundo a empresa Swiss Side, eles têm um protocolo um pouco mais completo, o que ajuda a entender e validar um pouco mais os números, em um pedal de 120 km de distância. De novo, numa velocidade média de 30 km por hora, o que é equivalente para um ciclista de 75 kg, 211 watts constante, durante 120 km. Se você acrescentar 100 gramas numa bicicleta de 8 kg, você vai ter uma perda de tempo ou um acréscimo de tempo de apenas 3 segundos. 120 km, 30 de média, se acrescenta 100 gramas, você perde apenas 3 segundos. O que é também quase que irrelevante. Ainda segundo a mesma empresa, existe um momento aonde peso se torna mais relevante, a redução de peso se torna mais relevante do que benefício aerodinâmico. Montanha, inclinação a partir de 4,5% para os amadores e 7,5% para os profissionais. Isso porque, em geral, os profissionais eles sobem numa velocidade mais rápida e o impacto aerodinâmico ele é mais evidente em velocidades superiores a 15 km por hora. Por isso que para amador 4,5%, para os profissionais 7,5%, segundo a empresa, em inclinações em ângulos menores que 4,5%, você não deveria se preocupar tanto com o peso e sim mais com a aerodinâmica. Para fechar essa história toda, Chris Yu, da Specialized, ele fez alguns comentários bem importantes que você tem que levar em consideração não só a característica do equipamento, mas o seu perfil, quais são as suas características e principalmente quais as características da competição ou do lugar onde você pedala e qual que é o comportamento desse pedal. É um pedal agressivo, onde constantemente você tem que recuperar a velocidade, retomar a velocidade, ou geralmente é um pedal que todo mundo pedala numa velocidade constante e etc. Esses são os números dessa matéria. Matt Brett, que é o cara que escreveu a matéria, ele deixa a palavra final para o representante da Swiss Side, a empresa de roda, Jean-Paul Ballard, que diz que geralmente, em 90% dos casos, os ciclistas se beneficiariam muito mais por uma escolha aerodinâmica do que redução de peso. Nesse momento, eu falei, opa, eu preciso fazer um vídeo sobre isso. O site tem uma ótima reputação. As pessoas que escrevem a matéria têm uma ótima reputação. Mas eu diria que eles esqueceram de algumas informações bem relevantes. Deixa eu dar um embasamento no que eu estou falando para não criar polêmica. Existe uma diferença muito grande em relação bike aerodinâmica, bike de montanha ou as bikes leves, que vai muito além simplesmente do caráter aerodinâmico. Por isso que existem as duas bicicletas, porque existem várias características que são difíceis de serem combinadas na mesma bicicleta. Existe ainda uma distinção muito grande entre aerodinâmica e peso, construção e geometria. Talvez isso comece a mudar, porque as empresas elas estão conseguindo conciliar características de absorção de vibração com características aerodinâmicas. Quando a gente olha no mundo amador,
O grande problema é encontrar posicionamento. Em geral, as pessoas elas têm muitos espaçadores. Então não adianta comprar uma bike aerodinâmica, colocar um monte de espaçadores, porque o benefício aerodinâmico da bike aerodinâmica está associada à geometria da bike. A partir de 15 km por hora, grande parte do seu suor, da sua potência, é simplesmente para vencer a resistência do ar. É estimado que a 30 km por hora, que não é tão rápido assim, 75, 80% de todo o seu suor é para vencer a resistência do vento. Só que desses 80% de suor, apenas 15% é representado pela bike. Todo o restante, a grande parte do arrasto aerodinâmico é causado pelo seu corpo. Por isso que os ciclistas profissionais, eles não se propõem a ficar andando com a bicicleta aerodinâmica o ano inteiro. Porque eles sabem que grande parte do benefício aerodinâmico está na postura. De novo, eu acho que a Trek é uma das bicicletas que está puxando essa tendência, foi a primeira da fila a conseguir colocar uma bike com características aerodinâmicas, sem comprometimento do peso. E isso é muito importante, com geometria H2, que é a geometria mais tranquila. Tem uma pessoa que usa essa bicicleta, eu acho que ele vai querer dar a opinião dele sobre a Trek Madone. Henrique, para quem pedala, exatamente, ele está lá na Alemanha passeando, mas Henrique, o que você acha da sua bike em relação a eles conseguirem colocar na mesma bicicleta bom peso, integração, aerodinâmica, conforto com o ISO Speed? Fala aí, o que você acha da bike? Fala, doutor Samuel, beleza? Cara, eu tô sem tripé de iPhone aqui, bom, vai na mão mesmo. Bom, eu li aqui a matéria, achei bem interessante e eu confesso pra você que eu tendo a concordar um pouco com a matéria. Assim, primeiro, eu sou fã das bicicletas aero do ponto de vista de design, eu acho elas mais bonitas, né? Do ponto de vista de conforto, eu concordo com você. Já testei algumas outras bicicletas, a própria Venge, ela é meio desconfortável. A minha Venge antiga que eu tinha era meio desconfortável. Se você pegar uma Canyon Aero também, elas tendem a ser realmente mais desconfortáveis. Você acaba se acostumando. Quando eu andei Venge mesmo, eu passei 2 anos com ela e você se acostuma, não é um negócio tão diferente assim, mas quando você vai para uma bicicleta mais confortável, aí você vê a diferença e acaba acostumando, você sempre se acostuma com a sua bicicleta, né? Mas do ponto de vista dessa questão de se valer a pena ou não valer a pena, eu acho que realmente a Madone, ela junta tudo, assim, porque você tem uma bicicleta que ela é relativamente leve, né? Ela tem ali 7 kg e pouquinho, 7,2 kg, se eu não me engano, eu nem lembro mais quanto que ela tem, e ela é realmente bastante confortável, então acho que ela consegue beneficiar os dois. Do ponto de vista de qualquer bicicleta aero, eu acho assim, se você tiver duas bicicletas com o mesmo peso, 6,80 lá o limite da UCI, você passa a ter a mesma situação para as duas, então se você tiver um pouco de ganho aerodinâmico sem ter tanto desconforto, pode ser que você tenha um benefício, depende de onde você for andar. Se você for andar num lugar com as estradas muito ruins, pode ser que o desconforto seja realmente um fator que piore. Aí eu não acho que ele não considerou isso na reportagem dele, essa questão do conforto. Que o conforto, se você estiver andando há muito tempo numa bicicleta desconfortável, você começa também a ter perda de performance porque você está desconfortável. Mas hoje em dia eu escolho bicicletas aero para mim, porque eu sempre vejo da seguinte forma: por mais que uma etapa tenha subidas, ou uma prova tenha subidas, ou alguma coisa, geralmente você anda mais no plano do que na subida. Mesmo se você pegar, sei lá, uma etapa do Mont Ventoux, que tem lá 20 km no final, mas a etapa tem 200 km, então se você pegar a parte de subida vai ser 10%, 20%, que seja 30%, mas a maior parte é plano. Então você tem seus ganhos com o fato da bicicleta ser aero. E eu acho que são vários aspectos que tem que se levar em consideração. Então acho que ele falar que 90% seria beneficiado por uma bicicleta aero simplesmente, eu acho que depende muito, porque você tem que analisar conforto, você tem que analisar o tipo de terreno que o cara vai andar. Vamos supor, se o cara morar nos Estados Unidos que nem você, que as estradas geralmente são boas, então o conforto, se a bicicleta é desconfortável ou não vai fazer tanta diferença. Mas Brasil, que aí você já tem mais... Eu acho que em condições normais de temperatura e pressão, digamos assim, eu até concordo com ele. Asfalto bom, uma bicicleta leve, tudo bem, eu acho que até o que ele está falando seja certo. Mas para uma realidade mais geral, para todo mundo assim, não sei. Acho que ficou meio confuso e ficou meio grande. Bom, edita aí, vê o que você acha, não sei se você quer colocar isso em algum vídeo, mas
dar uma resumida nisso aí que eu falei. Beleza, meu jovem? Valeu aí pela coisa. E se você me deixar também, eu coloco isso aqui no o vídeo que você me mandou num PQP News que eu vou fazer hoje. Henrique, valeu pela participação. Não vai ter edição não, vamos assim mesmo. E o que eu te mandei pode colocar da forma como eu mandei. Isso é muito legal para a galera perceber que assim, um dos grandes benefícios da geração de conteúdo no YouTube é que as pessoas, a gente expressa a nossa opinião da mesma forma como qualquer pessoa tem de expressar a opinião, e não é necessariamente tentar vender uma verdade. É só tentar colocar um pouco de embasamento na opinião. Então, aproveitando, como eu sempre disse, em relação à Trek, eu acho que é a primeira bicicleta que conseguiu conciliar benefício aerodinâmico com outras características, que até então existia uma divisão muito evidente entre as bicicletas. Apesar de ser uma bicicleta que, tecnicamente, eu acho uma bicicleta fantástica, não é uma bicicleta que eu compraria. Então isso é importante, talvez essa seja a diferença quando as pessoas se propõem a gerar conteúdo. Não é necessariamente uma opinião de amigo, porque geralmente eu escuto e falo assim, mas o meu amigo comprou e ele se sente bem. Mas o seu amigo ele pode pedalar num lugar diferente, ter um pace diferente, e talvez o que é bom para ele não é bom para você. Eu acho que a Trek é fantástica. Existem alguns detalhes, por exemplo, a frente integrada eu não gosto, porque o Samuka gosta de ficar trocando a mesa toda hora, o guidão, mas isso não é necessariamente verdade para outras pessoas. Então, para fechar o pacote desse vídeo, eu sou super adepto, talvez mais do que outras pessoas, do benefício aerodinâmico. A única coisa que até então era difícil era você conciliar benefício aerodinâmico com outras características. Uma geometria mais amigável, um certo nível de conforto, e tudo isso faz com que sejam pontos que sejam importantes de serem levados em consideração na hora de comprar a bicicleta. A mensagem final do vídeo é tomar cuidado com benefícios muito específicos, gerados através da simulação de computador. No computador a bike é mais rápida. Eu falei assim, ok, adorei a ideia da bicicleta ser mais rápida. Qual que é o comprometimento de conforto ou de outra característica? Ou da mesma forma, essa bicicleta ela é muito mais confortável do que a outra. Tudo bem, e o quanto eu vou ter de comprometimento em performance? Tenta não focar a sua escolha em um único ponto específico, um único benefício, porque isso vai aumentar em muito a chance de você comprar uma bike que, de modo geral, lhe entregue uma melhor performance. Henrique, obrigado pela participação, tchau, até a próxima, galera!